Neste vídeo vamos continuar sobre estruturas de repetição e vamos falar sobre o ciclo while. Portanto, nós no vídeo passado vimos o ciclo for, e enquanto o ciclo for é usado quando se quer iterar sobre um objeto, uma variável, um determinado número de vezes, o ciclo while permite que um bloco de código seja repetido enquanto uma condição definida seja verdadeira. Temos de ter algum cuidado com o ciclo while, pois se definirmos uma condição que nunca seja falsa, o código fica em loop infinito, ou seja, é executado sem parar. Se eventualmente isso acontecer, primimos Ctrl mais C, as duas teclas, portanto Ctrl C, e a execução do código será interrompida. Outra possibilidade é definir como condição para executar o ciclo while true, e dentro desse ciclo definirmos alguma condição onde se execute o break, ou seja, onde saia desta condição. Vamos ver agora no Python então como é que funciona este ciclo na prática. Temos aqui um primeiro exercício, que é o mais básico. Portanto, temos aqui uma variável número que é inicializada a 1. Temos aqui então o ciclo while, enquanto esta condição, e a condição é o número ser menor ou igual a 5, vamos fazer, portanto, dois pontos, que é o início. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer o print do número, a variável número, e depois aqui na linha 6, na linha seguinte, ele vai incrementar a variável número uma unidade. Portanto, o número vai ser igual a número mais 1. Ok? Pronto, e então ele vai fazer isto enquanto esta condição, número menor ou igual a 5, seja verdadeira. Quando for falsa esta condição, ele sai do ciclo e executa a linha que está fora imediatamente a seguir, que é aqui print fim do ciclo. Portanto, vamos executar aqui o código. Repare, cá está. Portanto, ele executa o 1, imprime o 1, portanto o número é igual a 1. Depois o número é igual a 2, 3, 4. E quando o número é igual a 5, portanto, quando o número é igual a 5, ele sai do ciclo. Ok? Portanto, enquanto ele for igual, ou seja, quando ele for maior que 5, portanto, ele aqui ele é 5, mas depois aqui incrementa, portanto, o número 5 ainda é verdade, portanto, se o número for igual a 5, ele ainda entra nesta condição, porque é igual a 5, imprime o 5, mas depois aqui na próxima instrução ele vai incrementar o número, uma unidade, e o número passa a 6. Portanto, e passa a 6, esta condição deixa de ser verdadeira, porque 6 é menor ou igual a 5, dá falso. Portanto, e como dá falso, ele sai do ciclo, portanto, e volta aqui para a linha 7, e então faz o print fim do ciclo. Portanto, este é o uso mais corrente, mais simples do while. No próximo exemplo, temos aqui então um break, que nós tínhamos visto, que para parar o ciclo. Ok? Portanto, ele para o ciclo, quer seja o ciclo while, quer seja o ciclo for, onde ele está inserido. Portanto, o exemplo é o mesmo, portanto, a variável número é inicializada a 1. Enquanto o número for menor ou igual a 5, ele vai fazer, ok? Portanto, dois pontos e faz o que está aqui dentro. É muito importante esta indentação. E depois temos aqui, então, o print do número. Vamos incrementar o número. E o que é que acontece? Reparem, temos aqui um break, portanto, nós podemos fazer o break. Se o número for igual a 3, estou assim da comparação, portanto, se o número for igual a 3, o que é que ele vai fazer? Ele sai do break. Portanto, faz o break e o break sai aqui do ciclo while. Portanto, e volta para aqui para a linha 16 e faz fim do programa. Portanto, vamos agora limpar aqui o terminal e vamos ver então a execução deste ciclo. Portanto, cá está. Reparem o que é que acontece. Então, a variável número entra aqui no ciclo com o valor de 1. 1 é menor ou igual a 5. É sim, senhor, é verdadeiro. Ele faz o print do 1. Vai incrementar a variável 1 em uma unidade. Portanto, 1, o número passa a 2. Aqui, o 2, se o 2 for igual a 3, não é, é falso. Portanto, ele não faz esta instrução. Logo, vai à próxima instrução do while e incrementa então a 2. Faz o print do 2, aqui o que é que ele faz? Incremento da variável número, portanto o número passa a 3, estava a 2, passa a 3, e aqui então a nossa condição, portanto se o número for igual a 3, e realmente a variável número tem o valor de 3, então ele aqui vai entrar nesta condição e faz o break, portanto e sai do programa. Ao sair do programa, do ciclo aliás, sai do ciclo, ao sair do ciclo ele vai para a linha seguinte do while, portanto que é esta linha 16, e escreve fim do programa. Portanto, veem que nós podemos aqui fazer um break, portanto, uma condição if do break, podemos fazer o break então aqui do ciclo while. Okay?
Vamos ver agora aqui mais um exercício. Neste caso, vamos utilizar o else. Ok? O else o que é que faz? Ele executa o código caso a condição seja falsa, ok? Do nosso ciclo while. Vamos já ver o exercício. E também vamos ver o contínuo, que ele para a iteração atual e passa para a próxima iteração do ciclo while ou do ciclo for. Portanto, temos aqui então este exemplo, para vocês perceberem como é que se trabalha. Portanto, cá está. Vou só aqui executar aqui limpar aqui o terminal e agora vamos ver então este código. Portanto, temos a nossa variável número, que é incrementada, que é inicializada a zero. E depois temos aqui a condição, que é enquanto o número, que é zero neste caso, vai ter o valor de zero, for menor do que 5, então ele vai executar aqui o código, dois pontos, e vai entrar aqui então neste código, neste ciclo. A variável número é incrementada uma unidade, portanto passa de 0 para 1. Depois, o que é que ele vai fazer aqui? Se o número for igual a 3, ele faz o contínuo. O que é o contínuo? O contínuo ele vai à próxima iteração. Ou seja, tudo o que está abaixo ele não executa. Portanto, este print que está aqui não é executado. Portanto, se o número for igual a 1, o número no primeiro passo é o 1, portanto, 1 é igual a 3, não é. Portanto, ele não entra aqui nesta condição, logo vai executar aqui, chegou ao número, vai escrever aqui o número, neste caso vai ser o 1, que é menor do que 5. Depois, o que é que ele vai fazer? Quando esta condição for falsa, que é o else, ok? Ele vai fazer o print, reparem, e diz o número, a variável número, é igual a 5, ok? Portanto, que é quando esta condição for igual a 5. E faz o fim do ciclo. E por fim, temos aqui o fim do programa. Vamos aqui executar aqui o código para vermos então o resultado do nosso programa. Pronto, cá está. Reparem, o que é que ele fez? Primeiro caso, então, no 1, ele vai aqui, neste caso é o 0, portanto ele inicializa a 0, entra no ciclo, 0 é menor que 5, vai incrementar a variável número em uma unidade, portanto passa para 1. Depois, esta condição aqui, 1 é igual a 3, é falso, portanto ele não executa este contínuo, portanto passa para aqui para o print e diz então chegou ao primeiro número que é menor que 5. Cá está, esta que está aqui, portanto na primeira execução do nosso código. Okay? Depois o que é que ele vai fazer? Volta à nossa condição, porque este else só é feito quando esta condição aqui é falsa, portanto, mas para já ainda é verdadeira, portanto nós vamos pôr número 2, portanto aqui. Portanto, o que é que acontece? Nós entramos com 1, mas ele aqui 1 é menor que 5, passa para 2 aqui neste caso. Portanto, na segunda vez que ele passa aqui, passa para 2, a variável número. O 2 é igual a 3, não é? Portanto, é falso. Portanto, como é falsa esta condição, ele vai imprimir aqui, chegou ao 2, cá está, chegou ao 2 que é menor que 5. E volta novamente aqui ao ciclo while, ao início, à próxima iteração. 2 é menor que 5, é sim senhor. Portanto, ele vai aqui incrementar a variável número. Portanto, de 2 passa para 3. A variável número passa para 3. E aqui esta condição agora vai ser verdadeira. Portanto, se 3 é igual a 3, é verdade, ele faz o contínuo. O que é o contínuo? O contínuo é ele voltar novamente ao início do ciclo. Portanto, ele volta aqui ao início do ciclo. Portanto, tudo o que está aqui abaixo é ignorado. Portanto, e volta aqui então. Portanto, volta aqui com o valor de 3. 3 é menor que 5, é sim senhor, e entra aqui no ciclo, faz o incremento da variável número numa unidade, portanto o número passa a 4. 4 é igual a 3, não é? Portanto, ele não vai executar este contínuo, ok? Portanto, passa aqui logo para o código de baixo, então chegou ao 4, ok? E vai imprimir, chegou ao 4. Voltamos aqui para a nossa condição, 4 é menor que 5, é verdade, ele entra aqui, vai incrementar o número numa variável, portanto passa a 5. O 5 é igual a 3, não é. Portanto, se não é, ele não faz o contínuo, passa para a linha de baixo. Portanto, e faz aqui o 5, chegou ao fim, que é 5 é o menor do que 5. E volta aqui então ao início. 5 é menor que 5, é falso. Ok? Pronto, como este é falso, o que é que ele vai dizer, o que é que ele vai fazer? Vai fazer o else. Portanto, se nós temos aqui o else, como esta condição aqui é falso, o 5 não é menor que 5, porque é igual, então ele vai e faz aqui o else. E o que é que temos aqui então? Vai fazer o print 5 é igual a 5, fim do ciclo, que é este que está aqui. 5 é igual a 5, fim do ciclo. Okay? E por fim, o que é que ele vai fazer? Vai executar aqui a linha 28, que é fim do programa. Okay? Portanto, este código que vocês estão aqui a ver
Vocês podem ver então aqui as duas características, que é o contínuo, utilizar o contínuo aqui no if, ok? Que é muito importante quando nós queremos passar uma interação, neste caso, como vocês viram, portanto, sempre que uma condição aqui, neste caso, era igual a 3, e aqui o else, em que o número 5, esta condição, número menor que 5, é falsa, ok? Pronto. Vamos agora aqui então ao próximo exemplo. No próximo exemplo aqui, nós temos o uso aqui do exit, ok? O que é que faz o exit? O exit que vocês estão aqui a ver, portanto, é uma função que ela vai ser executada aqui e ele para o programa no ponto em que está, sem executar mais nenhum código. Portanto, a partir daqui ele faz o êxito do nosso programa, ok? E o que é que faz este programa? Repara, o que é que temos aqui? Temos aqui o número 1, que é a nossa variável, e temos a mesma condição, portanto, estamos a utilizar sempre as mesmas variáveis, basicamente o programa é sempre o mesmo, só estamos aqui a alterar aqui algumas funções. Portanto, aqui a condição é a mesma, o número ser menor do que 5, e então, como no primeiro caso o número é menor do que 5, porque é 1 é menor que 5 é verdadeiro, vais aqui, vai imprimir 1 é menor do que 5. Aqui temos a mesma coisa, que é se o número for igual a 3, neste caso, qual é a diferença aqui? Neste caso, a diferença é que ele vai abortar quando o número chegar a 3. Portanto, vamos executar aqui o código e vamos ver então o nosso programa. Repara, temos aqui então o 1 é menor do que 3, ok? Portanto, ele não entra, como esta condição aqui, 1 não é igual a 3, portanto, esta condição não é, ele não vai ser executado. Portanto, o que vai ser executado vai para aqui. Portanto, ele vai aqui para o número maior do que, aliás, o número tem um valor de número mais um. Portanto, vai ser 2. Ok? Portanto, ele volta para aqui para cima. Ok? O 2 é menor do que 5 é verdadeiro. Ele imprime. 2 é menor do que 5. Está aqui. Esta condição é falsa, continua a ser falsa. 2 não é igual a 3. Portanto, ele vai para aqui para a linha de baixo e vai incrementar e passa a 3. Entra aqui nesta condição. 3 é menor do que 5 é verdade. Ele vai imprimir. 3 é menor do que 5. E aqui, o que é que nós temos aqui? Se o número 3 for igual a 3 e é verdade, então ele imprime. Vai imprimir, o programa vai abortar. Okay? O programa vai abortar e faz o exit. Portanto, ele automaticamente aqui sai do ciclo, mas também sai do programa. Portanto, o exit sai do ciclo e do programa. Portanto, e o programa termina aqui. Ok? Pronto, é uma forma também de nós podemos, se quisermos, terminar a execução do programa. Temos aqui um outro exemplo. Neste exemplo, o que é que temos aqui? Só limpar aqui o terminal. Limpamos aqui o terminal. Neste exemplo, vamos ler aqui um número enquanto este for diferente de zero. Portanto, o que é que vamos fazer aqui então? Vamos ler aqui o número, a variável número vai ser incrementada a 1, vamos somar os números todos, vamos ter aqui um contador, enquanto aqui o número for diferente de zero, ok? Ele vai executar isto, portanto vamos digitar um valor. Se o número for diferente de zero, portanto se ele é diferente de zero, o contador vai ser incrementado uma unidade. Vamos fazer a soma do número e ele vai incrementar aqui os valores que nós vamos introduzir. E depois introduziu o contador de números, portanto, o contador vai ser o número de dígitos números que nós introduzimos diferentes de zero, porque ele só incrementa se o número for diferente de zero, e a soma também dos números que nós introduzimos. Portanto, vamos aqui executar aqui o código, para vocês verem o programa funcionar. Portanto, reparem, digito um valor, eu vou digitar, por exemplo, o valor 5, vou digitar outro valor, por exemplo, 10, e vou digitar outro valor, por exemplo, 3. Ok? E agora vou digitar um valor para sair, que é o valor 0. Portanto, ao digitar o 0, o programa vai-me sair. Ao sair, o que é que ele vai dizer? Introduziu 3 números, portanto, o 5, o 10 e o 3, e a sua soma é 18. Ok? Portanto, e depois temos aqui o fim. Portanto, cá está. Portanto, nós introduzimos neste programa, estamos sempre a introduzir valores, ok? E só se o valor for diferente de zero, ele incrementa o valor, ok? E soma o seu valor. Quando nós introduzimos um valor que seja zero, então esta condição aqui é falsa, o número é igual a zero, portanto é falsa, e ele então sai e diz quantos números introduzimos e a soma desses números. Vamos ao próximo exercício. Já está, temos aqui o próximo exercício.
o exercício, isto é o último exercício que temos aqui, portanto, para vocês perceberem que realmente o ciclo while é muito importante. Então vamos ler aqui um número enquanto for verdadeiro, ou seja, só para quando encontrar um break. Okay? Portanto, neste caso aqui é aquela situação que nós vimos ali no início, que é o while true. Portanto, enquanto isto for verdade, ok? Portanto, tem que haver aqui um break, algures, para ele sair. Senão, ele está sempre aqui a executar este código. Portanto, temos aqui uma variável soma inicializada a zero, um contador também inicializado a zero. Enquanto for verdadeiro, okay, ele vai executar aqui este código. Sempre que nós utilizarmos aqui esta condição, ou seja, while true, tem que haver sempre aqui um break. Senão, obviamente, que o programa fica aqui em loop infinito. Portanto, temos aqui um número, que é uma variável que vai receber um inteiro, portanto, de um valor, que vamos introduzir. Se o número for diferente de zero, ele vai incrementar o contador, okay, que está a 0 passa a 1, portanto vai ser passar a 1. A soma que está a 0 também vai ser incrementada com o valor do número que nós introduzimos. Caso ele seja igual a 0, o que é que ele faz aqui? Reparem, ele faz aqui, portanto, ele aqui neste caso é diferente de 0, executa este código aqui. Se for igual a 0, portanto, se esta condição for falsa, então ele faz aqui o break. Portanto, e o break ele vai sair do programa. E vai depois dizer quantos é que nós introduzimos. Vamos aqui então executar aqui o código. Portanto, vou digitar o valor 5, vou digitar o valor 10, vou digitar o valor 3 e agora vou digitar o valor 0. E reparem, quando digito o valor 0, esta condição que está aqui do else vai fazer o break, portanto, e vai-me sair do ciclo while. Okay? Pronto, cá está. E introduziu três números, cá está, introduziu três números, e temos aqui a soma desses números. Portanto, introduziu três números e a sua soma é 18. Okay? Portanto, temos o fim do programa. Portanto, como vocês estão a ver, é uma forma também de fazermos aqui o ciclo while com esta condição true. Okay? Com a condição true. Pronto, e penso que com estes exercícios ficamos aqui a conhecer a estrutura while, a estrutura de repetição while, que é muito usada aqui no Python também. Espero que tenham gostado e vemo-nos num próximo vídeo.